Tá bem, vamos então abrir as nossas Bíblias. Primeira Samuel, capítulo 2. Já? 1 Samuel, capítulo 2. Esse texto, que é a base da nossa meditação hoje, começa na vida dos filhos de Eli, os filhos do sacerdote. E eu acho que tem aí algumas lições que nós podemos meditar hoje para a nossa edificação. O título da nossa meditação hoje é Quando o sagrado se torna comum. Quando o que é santo se torna comum. Quando as coisas sagradas passam a ser normalizadas. Naturalmente, até chegar à perversão, primeiro passa pela normalização. Então, quando o sagrado torna-se comum, é disso que nós vamos meditar um pouco hoje. Bem, essa parte do texto, a partir do verso 12, vai descrever os filhos de Eli. Eli era o sacerdote. Nessa história do nascimento de Samuel, da oração de Ana, enfim, nós não vamos ir a essa parte anterior à história, vamos diretamente à história destes filhos de Eli. Então nós lemos: Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Belial era um termo pejorativo ligado a um deus pagão. Seria mais ou menos o equiparado ao diabo para nós. Aqui eram, porém, os filhos de Eli, filhos do diabo. Se nós tentarmos contextualizar o nosso tempo. E eles não conheciam o Senhor. Notem que Eli era o sumo sacerdote, era o representante do guardião da casa de Deus. E nós lemos: porquanto, aqui começam a explicar o que eles faziam, porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo alguém algum sacrifício no santuário do Senhor, eles, como os filhos de Eli, eram sacerdotes, diferente dos levitas, que ajudavam, que eram servos dos sacerdotes. Nós lemos: vinha o moço do sacerdote, o servo, um levita, estando-se cozendo a carne do sacrifício, no caso, com um garfo de 3 dentes em sua mão, e dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Quer dizer, traziam o sacrifício e eles já tinham lá o garfo, era espetar o garfo, e aquilo que saía ficava do próprio sacerdote, no caso, os filhos de Eli. Nós lemos: assim faziam a todo Israel que ia ali a Siló. Também antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não tomará de ti carne cozida, senão crua. E dizendo-lhe o homem: queimem primeiro a gordura era parte do Senhor. Quer dizer que se a pessoa que fosse sacrificar tivesse zelo e dissesse: não, pelo menos deixem que a gordura que é de Deus seja sacrificada, eles não queriam saber nem daquela parte que era de Deus.
queimem primeiro a gordura de hoje e depois toma para ti quanto desejar a tua alma. Então ele lhe dizia: não, agora hás de dar, e se não, por força a tomarei. Era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Aqui estamos a ver um resumo da ofensa dos filhos de Eli. Muita coisa nós podemos falar sobre esse texto, e algumas já andamos a falar nos vários sermões, em alguns estudos que já tivemos, mas hoje eu queria tocar naquele ponto que vai com o nosso tema. Quando o sagrado torna-se comum. Parece-nos que os filhos do sumo sacerdote Eli estavam habituados com as coisas sagradas de Deus. De tão habituados que normalizaram as coisas. Já tinham perdido a diferença entre o santo e o profano, entre o sagrado e o comum. Vamos saltar para o verso 22. Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel e de como se deitavam com as mulheres que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Porque ouço de todo este povo os vossos malefícios, não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Fazeis transgredir o povo do Senhor, pecando homem contra homem, os juízes julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Pergunta Eli. Mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Vejam, porque o Senhor os queria matar. Muita gente hoje se diz cristão e não acreditam que Deus mata. É como se o Deus do Velho Testamento fosse sanguinário e o Deus do Novo Testamento já não mata mais, já não tem nada a ver com tomar posições duras. Deus matar? Não, Deus não mata. Quem mata é o diabo. Não há nada em Deus que possa lhe fazer matar. Quer dizer, a sua misericórdia é tanta, que até o mais pior dos injustos, ele não levanta o dedo para fazer alguma coisa drástica, como, por exemplo, matar. Eu não acho que a Bíblia nos apresenta essa visão. Até porque no Novo Testamento encontramos casos de homens que Deus matou. E nós temos o caso de Ananias e Safira. Temos o caso de Herodes. Deus matou. E tem outros casos aí. E até nos nossos tempos eu ouso dizer que há pessoas que têm sido mortas por Deus. Mas vejam, que essa gente não apenas abusava dos sacrifícios que eram para Deus, na casa de Deus, e quando falamos da casa de Deus no Velho Testamento, estamos a falar do tabernáculo, do sistema todo que Deus havia em Moisés mandado montar à volta dos sacrifícios e da tenda da congregação, que até aquilo que era de Deus eles ousavam tirar. No livro de Levíticos nós vamos ler que a gordura é de Deus. E essa gordura, que nem essa gordura eles temiam pôr o garfo deles. Ousavam pôr o garfo naquilo que era do Senhor. E o Senhor olhava para tudo isso. Aqui, quando nós lemos a história toda, vamos saber que Eli, o pai destes sacerdotes, era complacente.
não tinha um braço forte, não tomou nenhuma medida drástica. Ouvia, falou, mas fez o quê? Não tomou nenhuma medida drástica, não tinha zelo. De alguma forma, o próprio Eli também havia tornado a sua vida sacerdotal em algo comum. Ele não estava a ver o sagrado. Ele não estava a perceber que há coisas que não deviam ser permitidas. E ele deixou essas coisas rolar e seguir, ainda que com os lábios falasse. Irmãos, há coisas na nossa vida que não basta falar, é preciso agir. Há ensinamentos que nós vamos dar com os lábios e há outros que nós temos que dar com medidas, tomando posições drásticas por causa do perigo que vem. E é interessante, né, que Eli é pai e nós aqui somos pais, somos filhos, somos mães, somos filhas. De alguma forma todos nós temos estado em alguma posição ou de filho ou de pai. E nós precisamos nos perguntar: será que na minha posição tenho percebido o sagrado? Tenho levado em conta as medidas do sagrado? Ou tenho tornado tudo comum, tudo normal? Vejam que aqui no versículo 22 nós lemos que era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo o que seus filhos faziam a todo Israel e de como se deitavam com as mulheres que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. Quer dizer que essa gente se prostituía com as mulheres que iam ao templo. Se eram servas, se eram o quê? O texto não nos diz claramente, podemos tirar várias ilações, mas o que fica aqui claro é que eles não tinham pudor de até se prostituir, mesmo lá no templo. Eles não tinham a consciência do lugar sagrado, não tinham a consciência do Deus sagrado. Eles não tinham a consciência do sacerdócio sagrado. Eles não tinham consciência do povo que Deus havia separado. Eles em tudo eram profanos. Por isso é que o texto nos diz, começa no verso 12 a lhes chamar filhos de Belial, filhos do diabo. Filhos do diabo. Como é que esse texto está a definir para nós os filhos do diabo? Aqueles que não têm consciência do sagrado. Aqueles que não sabem do sagrado, do Deus único e verdadeiro. Aqueles que não têm consciência do sagrado, de quem eles são neste Deus. Aqueles que não têm consciência do sagrado em relação ao próximo. É isso que está em jogo. Eles eram filhos de Belial. É interessante que nós podemos fazer aqui um paralelo com o Novo Testamento. Se no Velho Testamento a visão que Deus estava a introduzir ao povo era do templo como este lugar sagrado, no Novo Testamento sabemos que isso muda. Quando nosso Senhor Jesus lá em João 4 vai conversar com a mulher samaritana, vamos ver que o Senhor vai dizer, não, que Deus busca aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Jesus vai transcender a visão do sagrado como aquele local geográfico, aquela estrutura construída com mãos, blocos e pedras com cimento. Essa ideia é transcendida em Jesus. Ele está a dizer aqueles que o adoram em espírito e em verdade. O local, espírito. A estrutura, verdade. É isso que no Novo Testamento nos é apresentado. E se nós formos em 1 Pedro capítulo 2,
vamos ver que essa estrutura, este templo, este lugar sagrado, hoje somos nós, a igreja em Cristo Jesus. E cada um de nós é sacerdote. Somos sacerdotes no sacerdócio de Jesus, do Novo Testamento, da nova aliança. E a pergunta é: como temos entendido o sagrado? Como temos ouvido a voz do nosso Pai? Como temos nos submetido à disciplina do nosso Pai? Vamos ver em 1 Coríntios 11. Algo bem interessante. Primeira Coríntios 11, a começar do verso 17. Onde está? 1 Coríntios 14, 15, 16. Eu acho que estou a falar. Pois, 11, verso, começar do 17. Pois, aqui está. Aqui Paulo vai falar com a igreja de Coríntios sobre um comportamento que ele estava a ouvir e que era ofensivo. Vamos imaginar Paulo como Eli, um outro Eli, como um pai, a falar com os outros sacerdotes da igreja, os seus filhos na fé. Ele vai dizer: nisto, porém, que vou vos dizer, não vos louvo. Teceu alguns elogios à igreja de Coríntios, mas haviam coisas que ele tinha também a alertar. Como um pai cuidadoso tem que ser honesto, tem que ter a capacidade de, do mesmo jeito, dar carinho e por vezes ter o chicote na mão. Ele diz: nisto, pois, não vos elogio, não vos louvo, porque quando vocês se ajuntam, não é para melhor, senão para pior. E é interessante que essa igreja, que havia um irmão que tinha abraçado o erro ao ponto de se envolver com a própria concubina do pai. Ele diz: porque antes de tudo, o que ouço, que quando vos ajuntais na igreja, o templo do Senhor, percebam, há entre vós dissensões e em parte eu creio, há confusão entre vocês. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. E essa palavra que nós aqui, tipicamente, nas nossas Bíblias, temos ela em maiúsculo, é nada mais do que a janta do Senhor. O comer em comunidade como cristãos, com a consciência de que esta comida está a representar aquilo que Cristo trouxe, que é povos diferentes, juntou-nos e nos fez uma só família com Deus como Pai, no corpo de Jesus. Ele diz: porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, a sua própria porção, e assim um tem fome e outro embriaga-se. É claro que estamos a falar de uma refeição mesmo. Ele diz: não tendes porventura casas para embriagar-se? Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse:
tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice, o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Em outras palavras, quando vocês se juntam e comem como eu comia com vocês, vocês estão a proclamar o Evangelho, a boa nova. Ele diz: portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Atenção! Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. A palavra dormir aqui está a ser usada como um eufemismo, e muitos que morrem. Vejam que o contexto é a igreja do Senhor, que a crítica é que alguns estão a desprezar os outros, não estão a entender o significado do sagrado que é o corpo de Cristo, que é o irmão e a irmã em Jesus. É importante vermos isso. E depois ele vai dizer: porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Aqui eu queria apenas trazer à tona que a falta de consciência do sagrado que é o corpo de Cristo pode levar à morte, pode levar à doença, pode levar à desgraça. É isso que Paulo está a alertar a igreja aí nos versos que nós acabamos de ler. O foco continua a ser a mesma coisa. A consciência do sagrado. Sabe, quando nós olhamos para o mundo à nossa volta, nós por vezes vemos muitos daqueles que chamamos de filhos de pastor, e as pessoas dizem assim: ei, os filhos de pastor são perversos. É claro que nem todos são, graças a Deus. Mas há uma má fama que perdura no nome dos filhos dos pastores. E por que é que isso acontece? Não será porque cresceram num ambiente onde, de tanto ouvir o nome de Jesus, o nome de Jesus não significa mais nada no coração destas pessoas? Os nossos filhos estão a crescer conosco aqui, que estão a ouvir a palavra, estão ali no meio, vão decidir ser como filhos de Eli ou vão decidir ser como filhos de Deus? Vão fazer disso, dos nossos encontros, cultura, na carne, no hábito apenas, ou vão interiorizar e vão conhecer o Deus que nós temos proclamado aqui? Nós que temos pregado, será que temos entendido o sagrado de pregar a palavra de Deus? Ou de tanto pregarmos, já fizemos da pregação um simples hábito? Uma coisa comum. Nós que temos cantado em nome de Deus, será que não fizemos do canto em nome de Deus nada mais do que uma arte, de uma coisa interessante, onde vamos apresentar a beleza da nossa voz e dar o show?
Ou temos mesmo a consciência do sagrado, que é abrir a boca com um coração contrito e engrandecer a Deus de verdade? São perguntas que nós temos que nos perguntar. Nós que nos reunimos aos sábados e aqueles que se reúnem aos domingos, não seja lá o que for, que temos essa cultura de se reunir em nome de Deus, será que temos entendido o sagrado que somos, o sagrado do Deus que nos faz se reunir? E como é que temos manifestado essa consciência do sagrado? Há no nosso coração aquela consciência de honrar o momento de estarmos juntos para adorar a Deus, para louvar a Deus, para meditar na palavra? Ou é nada mais do que cultural? É um hábito bonito que nós temos? Os filhos de Eli faziam o que faziam porque tinham perdido a consciência do sagrado. Já não viam nada de especial em estarem vestidos como sacerdotes, em receberem um sacrifício do povo de Israel para apresentar a Yahweh. Não havia nenhum temor, mesmo ouvindo o sumo sacerdote, que era o pai deles, lhes repreender. Não havia nada de especial para eles. O sagrado não era sagrado, era apenas hábito, era apenas cultura. Eles faziam aquilo dia dentro, dia fora. E nós temos que ter cuidado, família. Temos que ter cuidado com o sagrado. O nosso Senhor Jesus não eliminou o sagrado. Ele antes veio completar o sagrado, veio nos dar a compreensão correta do sagrado. E o sagrado começa mesmo no interior do nosso coração, o coração que honra o Deus sagrado com temor, com amor, com zelo. É aí onde está um dos segredos especiais que nós precisamos olhar na nossa vida. Quando vamos nos reunir, temos que saber que essa reunião é sagrada, que o povo que está a se reunir é o povo de Deus. Se não temos essa consciência, estamos a ofender a Deus. Nós que pregamos, quando sabemos que vamos pregar, como é que nos temos preparado? Temos buscado meditar na palavra de Deus com um coração humilde, temos buscado ter uma vida que casa com essa palavra que nós vamos pregar. Porque é o sagrado, a palavra de Deus é sagrada. É através dessa palavra que nós fomos salvos. É através dessa palavra que os pecadores largam o pecado crendo em Jesus. O sagrado. Não podemos esquecer do sagrado. Não podemos nos tornar comuns porque não somos comuns. Não podemos levar em brincadeira, em qualquer coisa, as coisas de Deus. O zelo, por vezes, que temos para os nossos negócios pessoais, onde conseguimos algum dinheiro no final do mês, vamos comparar com o zelo que nós temos com as coisas de Deus. E já vamos ver onde é que nós estamos a entender o sagrado. Ao invés do sagrado ser as coisas de Deus, tornamos o sagrado as nossas ambições carnais. Alguém um tempo contava algumas histórias tristes, onde em uma igreja tinham vigílias, o pastor foi à casa de banho e chegou à casa de banho e encontrou um montão de camisinhas. Ou seja, a juventude ia à vigília para ir fornicar na casa de banho da igreja. É para termos uma ideia da perversão do sagrado. E essas coisas que estamos a falar acontecem à torta e à direita. Muita gente que está a brincar com coisa séria. Quantos pastores andam aí? Falo pastores, deram-se nome de pastores, ou
em algum momento foram mesmo pastores, mas a fama lhes subiu o coração e agora se põe no lugar de Jesus. Estão a confundir o sagrado, estão a abusar o sagrado, estão a tomar uma posição que eles não podem, estão a entrar num lugar onde não é para eles entrar. Quantos têm aproveitado, têm abusado os membros da igreja? Seja na agressão, no trato, seja na prostituição, na fornicação, no adultério, na exploração financeira. Estão a abusar do sagrado. O que há hoje é exatamente a falta de consciência do sagrado. Muitos de nós nos apresentamos como cristãos, mas a maioria não tem consciência da diferença entre o sagrado e do comum. E temos tornado o sagrado profano. Temos profanado as coisas santas. Temos tornado vão, vil, aquilo que devia ser nobre e cuidado. Eu não sei onde é que, se não na cabeça de malucos, é que diamantes vão ser consideradas como pedras qualquer. O diamante tem um tratamento especial, não é como uma pedra que nós atiramos a um cão. O ouro tem um tratamento especial, não é como um metal qualquer. E essas coisas são humanas, mas já nos dão uma ideia da diferenciação que devemos ter em nosso coração, se temos a sabedoria do alto, que isso é sagrado e isso é comum, e que nós em Cristo somos sagrados, daí que devemos ter a consciência do que podemos e não podemos nos envolver. Vamos ler Romanos 1, para ver a ligação que há entre o reconhecimento do sagrado, do Deus sagrado, e como isso afeta o sagrado que somos nós como corpo de Cristo, como aqueles que foram criados segundo a imagem e semelhança de Deus, separados para a glória de Deus. Romanos 1. Vamos começar. Vamos lá ver. Vamos começar do verso 18. Romanos 1, do verso 18. Paulo vai dizer: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta. Em outras palavras, o sagrado se lhes foi manifestado, lhes foi revelado o que é sagrado. Ele diz: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Quer dizer, o sagrado é revelado. Ele diz: para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, e para quem acompanhou o nosso estudo de Romanos, a nossa posição é que essa parte do texto está a falar dos judeus, seria o sinônimo não, a imagem do cristão hoje, daqueles que têm o conhecimento de Deus. Ele diz: porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Quer dizer que, tendo conhecido o sagrado, desprezaram o sagrado.
nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Estas palavras descrevem muito bem os filhos de Eli. Descrevem muito bem os judeus que no Velho Testamento largaram a Yahweh e foram atrás de outros deuses. Vê, versículo 22. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Isso começou onde? Começou quando desprezaram o sagrado. A sabedoria que eles tinham tornou-se loucura. Por quê? Porque desprezaram o sagrado. O início da corrupção é não conhecer o sagrado. É não tomar cuidado com o que é sagrado. Daí que o Velho Testamento nos diz que o princípio da sabedoria é o temor de quem? Do Senhor. Porque o Senhor é o sagrado dos sagrados. Não há nada mais sagrado do que o Senhor. Se você despreza o Senhor, você seguiu o caminho da loucura. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem e de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Em outras palavras, tornaram o sagrado comum. E isso é loucura. A marca da loucura é tornar o sagrado em comum, ou fazer do comum sagrado. Isso é a idolatria. Pelo que também Deus, vejam o resultado de profanar o que é sagrado. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura, o comum, do que ao Criador, o sagrado, que é bendito eternamente. Amém. Vejam o resultado da insensatez de trocar o sagrado com o comum. Verso 26. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames. Resultado: você não percebe o corpo sagrado de Deus, o corpo sagrado da igreja, o corpo sagrado do que é santo, do que é puro. O resultado: pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, um para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. No caso dos filhos de Eli, Deus queria lhes matar. No caso que Paulo nos explica em 1 Coríntios 11, ele diz: por essa causa, porque vocês não reconhecem o corpo sagrado que é o corpo de Cristo, que é a igreja, muitos entre vocês estão doentes, alguns estão a morrer. A mesma coisa. Por quê? Porque estão a desprezar o sagrado. E é isso que a igreja hoje tem se enchido. É isso que cada um de nós tem que se perguntar. Eu tenho vivido com uma consciência do sagrado? O sagrado no irmão em Cristo, para saber falar com ele, para saber tratar dele. O sagrado nos seres humanos à nossa volta, para não pecar contra Deus, pois todos foram criados segundo a imagem e semelhança de Deus. E isso confere ao ser humano um ponto nessa categoria de sagrado. Não é sagrado como Deus, mas é sagrado, porque é criado segundo a imagem e semelhança de Deus, que é o sagrado dos sagrados. É isso que Tiago nos diz, que com os nossos lábios nós adoramos a Deus e, estranhamente, com os mesmos lábios, nós falamos palavras profanas contra
As pessoas foram criadas segundo a imagem deste Deus que nós supostamente adoramos. Ele está a dizer que isso não pode ser, que há aqui uma confusão. É uma confusão em relação ao sagrado. Se o Deus que lhes criou é sagrado e lhes criou segundo a sua imagem, tratar daqueles que foram criados segundo a imagem deste Deus tem que envolver temor, tem que envolver zelo, tem que envolver cuidado. Não é fácil, mas no Espírito de Deus podemos abraçar essa postura. Abraçar essa postura em relação a tudo aquilo que sabemos que está envolvido com o nome do Senhor. Porque tem lá o sagrado, o corpo de Cristo, sagrado. A palavra de Deus, sagrado. O nosso corpo, sagrado. Em 1 Coríntios, capítulo 6, Paulo vai dizer que todo pecado cometido fora do corpo é uma coisa, mas aquele pecado cometido no corpo é outra coisa. Por quê? Porque o nosso corpo é sagrado. Paulo vai dizer que não é sensato, não é correto, é loucura, em outras palavras, aquele que é santo juntar-se a uma prostituta, porque o corpo de Cristo não pode ter comunhão com prostituição. Em outras palavras, vocês devem entender que o vosso corpo é sagrado. É por essa razão que o cristão não deve abraçar a fornicação, o adultério e outras coisas perversas, porque o nosso corpo é sagrado e nós temos a consciência deste sagrado, porque o Espírito Santo habita em nós, porque somos muitos, mas formamos um só corpo, que é a igreja. A igreja que em 1 Coríntios 11, Paulo está a alertar. Alguns estão a morrer porque estão a desprezar a igreja. Não são as paredes. São aqueles em quem o Espírito Santo habita. Nós é que somos essas pedras que estão a ser edificadas como templo, como casa de Deus. Não sei se precisamos ler 1 Pedro 2. Deixa-me lá ver. Eu acho que não é 2. Deve ser 3. Onde está isso? Que nós estamos a ser edificados como casa de Deus. Acho que é 2. Qual versículo? Não é essa. A passagem que eu estou a procurar é outra. Não, desculpa. Eu estou a ler 2 Pedro. É mesmo 1 Pedro 2. Eu estava aqui a ler 2 Pedro. Pois é, tem razão. Desculpa. Deixando, pois, toda a malícia e todo engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno, e chegando-vos para ele a pedra viva, linguagem de templo, de construção, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Jesus, vós também, quer dizer, está a nos comparar com Jesus, está a nos pôr em Jesus, vós também, como pedras vivas, a pedra viva é Jesus, e nós também estamos a ser chamadas pedras vivas, porque o Espírito de Jesus habita em nós. Ele diz: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo,
para oferecer dos sacrifícios espirituais. Estão a ver a mensagem aqui de sacrifícios? Diferente dos filhos de Eli, que controlavam o sistema de sacrifícios e tudo mais, nós também estamos em situação parecida. Logo, o sagrado tem que ser algo que faz parte da nossa consciência. Ele diz: para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Nós podemos parar aí, mas a ideia aqui é o quê? Que nós somos este templo, nós somos este sacerdócio santo, nós precisamos ter a consciência do sagrado. Não podemos brincar com aquilo que é sagrado, temos que identificar o sagrado e ter uma atitude própria de quem entende o que é sagrado. Caso não, incorremos as doenças, as desgraças, a morte. Temos que entender o sagrado na postura de nós para com o Pai Celestial. Temos que entender o sagrado de nós para com o irmão em Cristo que tem o mesmo Espírito que nós. Temos que entender o sagrado na postura de nós individualmente como membros deste corpo sagrado. Temos que entender o sagrado também na nossa comunhão, na nossa reunião, no nosso tratamento um com o outro. Porque é isso que é a igreja. E todos esses perigos que Paulo acabou de falar, também nós incorremos se brincarmos com o sagrado. Se acharmos que vir aqui, nos reunirmos, meditarmos na palavra de Deus é só mais uma coisinha, não termos a atitude certa, não sabermos respeitar o momento de orarmos, de louvarmos ao Senhor, de meditarmos a palavra, de comermos juntos, de termos comunhão, de nos respeitarmos uns aos outros, estamos a incorrer em perigo. Se não sabermos cuidar da nossa vida lá fora, você está na escola, o teu corpo continua a ser sagrado, a tua boca continua a ser parte do corpo sagrado. Você está no serviço, você continua a ser membro do corpo de Cristo. Então é loucura quando alguém acha que na reunião fala lindo, palavras bonitas, pregações bonitas, ou comportamento perfeito. Termina a reunião dos santos, lá ele é perverso, é imundo. Está a enganar a quem? Está a brincar com o sagrado. E o resultado pode ser drástico. Nós temos falado que por vezes nós não estamos a ver muito a manifestação do poder de Deus nos nossos meios cristãos no tempo moderno por causa da nossa falta de consciência do sagrado. Ananias e Safira morreram por causa disso. Eles não conseguiram parar e entender que a igreja não é um lugar para você levar uma oferta mentirosa. Foram mentirosos. Pedro disse: vocês mentiram o Espírito Santo. Se os vossos bens ficassem com vocês, não estaria em vossa posse? Por que vocês decidiram vir mentir para parecer alguma coisa? Por que vocês trouxeram hipocrisia na casa do Senhor, na igreja do Senhor? Morreram por causa disso. Tanto o esposo como a esposa. A mesma coisa, os filhos de Eli morreram. O próprio pai morreu. Não vamos brincar com essa mensagem. Vamos repensar as nossas vidas e vamos adequar a consciência do sagrado. Vamos terminar a nossa meditação lendo Atos, Atos 8. Aí o caso famoso
do mago que supostamente havia se convertido. Vamos ler a partir do versículo 14. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então, lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro. Quem era Simão? Simão era um indivíduo que antes de se converter era feiticeiro, era mago. Ele estava habituado com as coisas sobrenaturais. Em outras palavras, as coisas sagradas lhe eram comuns. Estava habituado com o sobrenatural. Então, ele se converte, supostamente, e quando ele vê Pedro e João impondo as mãos nas pessoas que tinham sido batizadas para receber o Espírito Santo e recebendo o Espírito Santo, nós lemos: vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder. Dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. No verso 9, só para terem uma ideia de quem era o Simão, para quem nunca leu essa história, nós lemos: estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era um grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o mais pequeno até o maior, dizendo: este é a grande virtude de Deus. Quer dizer, uma posição praticamente de anticristo. Ele estava a fazer, antes de se converter, ele era um pequeno Cristo em Samaria. Então, ele está a ver os apóstolos a impor as mãos e as pessoas a receber o Espírito Santo, e ele volta no seu pensamento mundano e pagão, onde ele acha que o Espírito Santo é um poder que se compra. Ele não tinha consciência do sagrado. Ele achou que podia comprar o sagrado. E hoje estamos a falar isso. Quantas pessoas estão a vender o sagrado? Eu lembro-me de uma irmã em Luanda que contacta-me e diz assim: irmão Norman, sinceramente, o pastor da igreja onde eu fui, ou onde eu vou, alguém que tinha sido convidado, não me lembro, expliquei-lhe que nós estávamos a fazer um plano para viajar, fez a oração e pediu-me 50 mil para a oração para que eu possa viajar para fora do país. Imagina isso. O que é que ele está a fazer de diferente do Simão, o feiticeiro? Nada. Está a cobrar pelas coisas de Deus, pelo sagrado, pela unção de Deus, pelo poder de Cristo. Está a cobrar dinheiro em nome de Cristo, em nome do sagrado. Está a banalizar o sagrado. Vejam a reação de Pedro. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Quer dizer, pois você tornou o dom de Deus em algo comum. O que é de Deus não é comum, é incomum. O que é de Deus é sagrado. E nós temos que ter a consciência do sagrado.
Porque senão, assim como Pedro disse, que seja o teu dinheiro por perdição, muitas coisas que nós, pelas quais temos desprezado, temos ignorado o sagrado, vão se tornar as nossas próprias perdições. Não será diferente se nós não arranjarmos em algum lugar onde estamos a brincar com o sagrado, poderemos incorrer em alguma coisa pior. Não é à toa que Tiago vai dizer que não busquemos ser professores, porque vamos incorrer a um castigo pior. Porque aquelas pessoas, os pagãos que estavam à volta de Eli e os seus filhos, não foram as pessoas que a Bíblia lhes chamou de filhos do diabo, filhos de Belial. Não, Deus separou os sacerdotes que deviam ser seus e lhes caracterizou como filhos do diabo. É porque a ira que o Senhor tinha contra estes era especial. E o texto nos diz que Deus queria lhes matar. E quem continuar a ler o restante do texto sabe que Deus realmente lhes matou. Uma morte cruel, dura. Então, que Deus nos ajude. Esta palavra que seja para nós palavra de sabedoria, de cautela, de abrir a nossa visão, de entendermos melhor certas coisas, de mudarmos certas coisas, de abraçarmos uma postura que reconhece o sagrado, que se compromete com as coisas de Deus de forma séria, porque todos nós sabemos que não em poucas coisas, por vezes, temos valorizado mais as coisas comuns do que o sagrado. Que Deus nos abençoe.